Esta é a 8ª temporada do Desafio Profissão, um programa da equipe de orientação profissional do curso de Psicologia da PUC de São Paulo, do NASCE Orientação Vocacional, em parceria com a TV PUC. E agora conversaremos sobre o bacharel interdisciplinar em Ciência e Tecnologia do Mar. E estão aqui para conversar conosco o Camilo Seabra, que é bacharel em Ciências Biológicas, com ênfase em Biologia Marinha, pela Universidade de Santa Cecília, mestre e doutor em Oceanografia Biológica pela USP de São Paulo. É pós-doutorado em Oceanografia Biológica no Departamento de Física e Química da Universidade de Cádiz, Espanha. É professor da Unifesp, Instituto do Mar, campus Baixada Santista. E o William Conte, que é graduado em Física pelo Instituto de Física da Universidade de São Paulo, mestre e doutor em Física pelo Instituto de Física da USP. É professor da Universidade Federal de São Paulo. Eu agradeço a presença de vocês. E poderíamos começar com uma situação inusitada, ou diferente, ou engraçada, a respeito do trabalho deste profissional. Silvio, eu gostaria de contar uma historinha, né? Ela não é uma situação engraçada, mas certamente ela serve para ilustrar muito bem o papel desse profissional, né? E o perfil desse egresso que a gente forma, né? Então, é um rapaz, né, que é formado pelo bacharelado interdisciplinar. Ao terminar o bacharelado interdisciplinar, ele fez um curso de formação específica que também é ofertado por nós, né? Está ligado ao BI. Ele fez o curso, então, de engenharia de petróleo, e daí, então, ele já empregado, né, trabalhando como engenheiro de petróleo, trabalhando numa plataforma de petróleo, foi notado que eles estavam com algum problema de estrutura, tá, nessa plataforma. Então, os engenheiros começaram a se debruçar sobre a questão, mas em algum momento esse rapaz, ele notou que não se tratava de um problema puramente da engenharia, né, que existia uma componente da biologia importante para a resolução desse problema. Então, ele levou para os engenheiros-chefes, né, essa possibilidade desse problema, foi levantado, né, trabalhar em cima dessa hipótese, e, de fato, esse rapaz tinha razão. E daí ficaram muito espantados, né, de como é que um engenheiro de petróleo ele conseguiu entender que tratava-se, na verdade, um problema de componente biológica, né? E daí ele teve a oportunidade, então, de explicar, né, que ainda que como engenheiro de petróleo, ele pelo bacharelado interdisciplinar e teve a oportunidade, então, não só estudar exatas ali, mas também uma boa carga de biológicas, né? Então, acho que é uma situação interessante para a gente começar a nossa conversa. E eu queria complementar, Silvio, se você me permite, com uma outra situação, porque eu fui o vice-coordenador do curso na primeira turma. Então, nós recebemos os pais dos alunos na matrícula, isso em 2012. E o curso gerava muita inquietação. Então, nós tivemos que dividir os pais em grupos, colocá-los em sala de aula e apresentar o curso para eles. E eu lembro que no final de uma apresentação, um pai chegou em particular, num tom de voz até um pouco alterado, e falou: olha, eu acho que no final meu filho vai ser eternamente um subalterno, porque ele não será um engenheiro, não será um oceanógrafo, não será um biólogo, nem um químico, porque vocês não estão formando ele dessa maneira. E eu não gostaria que isso acontecesse na carreira do meu filho. E eu, no primeiro momento, me assustei com o tom do pai, com a perspectiva, mas depois eu pude responder rapidamente, falei: olha, pelo contrário, ao seu filho serão apresentadas linguagens, ferramentas e abordagens muito diversificadas. E ele, mais do que outros profissionais, terá a capacidade de articular equipes multidisciplinares, de gerir pessoas das mais diferentes formações e níveis. E a ele também será oferecido uma formação nas áreas sociais e também uma formação com vistas à cultura. E isso, com certeza, o ajudará na progressão da sua carreira. Eu vejo o seu filho como um gestor, como um coordenador, como um articulador e um diretor muito mais do que uma formação específica, né? Então, assim, nós começamos também respondendo a pais desesperados, claro, pela proposta inovadora que era o BICT em 2012, né? Então, vamos falar nesse nome grande, bacharelado interdisciplinar em Ciência e Tecnologia do Mar. O que quer dizer isto? O que é este curso, exatamente?
Quem Pois é, né, gostaria de falar? Silvio? Posso falar um pouquinho, né, Silvio? Então é assim, né? Quando a gente fala em ciências do mar, Silvio, a gente não está falando de um conhecimento específico, mas de problemas que obrigatoriamente envolvem aspectos físicos, químicos, geológicos, biológicos, sociais, econômicos, né? Então a gente está trabalhando com problemas que têm uma amplitude, né? Exige uma amplitude de conhecimento bastante grande, né? Então vem, né, o bacharelado interdisciplinar com essa proposta, né, de imprimir essa formação ampla para esses estudantes, né, mas ao mesmo tempo que é amplo, de uma maneira integrada e em cima de um tema que é as ciências do mar, né. Então esse estudante, nessa formação dele, ele tem contato, como nós já pudemos comentar, né, nesses poucos minutos de conversa, ele tem contato com as 3 grandes áreas do conhecimento, né? As biológicas, as exatas e da Terra e as humanidades, né? Só que uma coisa interessante, né, desse curso é que, assim, né, se a gente pegar a carga horária do curso em disciplinas, ela soma 2.400 horas. Só que dessas 2.400 horas, 1.600 são fixas, o que significa que obrigatoriamente o estudante vai ter que passar por aquelas, mas 800 horas são das chamadas eletivas, que é um rol grande de disciplinas que o estudante é que escolhe quais ele vai fazer, né? Então, a gente, naquelas fixas, ele tem contato com todas essas áreas, mas também, em algum momento, ele tem a oportunidade de, à medida do interesse dele, né, e não só do interesse, né, mas das afinidades dele, ele pode escolher um caminho ou outro, né? Eu estou ressaltando esse aspecto porque também é um pouco difícil a gente falar sobre um perfil, né? Existe um perfil mínimo, mas não existe uma especialidade, né? Então, acho que é importante a gente ressaltar isso, né? Só para complementar, né, só para finalizar, então, de maneira geral, a proposta do curso está calcada em 3 grandes pilares, né? A interdisciplinaridade, né, que é exigida pelo tema de estudo, uma formação que a gente chama de formação em ciclos. A gente já teve a oportunidade de falar do BICTMAR, e é o tema da nossa conversa, mas fica claro que a gente já falou de engenharias, né, que são cursos também ligados ao BICTMAR, e existe essa flexibilidade curricular que eu acabei de falar, né, nessas escolhas que o estudante, né, ele tem essa liberdade de fazer as escolhas dele. Importante também, só, Silvio, além das 3 grandes áreas que o professor William ressaltou, dizer que é uma formação acadêmica alicerçada em teorias, em ferramentas e métodos que visam a produção científica, a produção tecnológica, a produção cultural. Então, essa também é uma característica do bacharelado interdisciplinar, não só atuar em diferentes áreas do conhecimento de forma ampla, mas também levar para a produção da ciência, da tecnologia e da cultura também, né? Então, isso é importante, isso é uma característica do curso. Então, desse curso saem oceanógrafos, engenheiros de petróleo, engenheiros de agricultura, eu estou falando nomes que existem, né? Ou essas especialidades, ou eu estou fazendo uma leitura incorreta? Posso responder essa? Por favor. Bom, primeiro dizer que desse curso não sai esses profissionais, tá bom? Porque Não. os bacharelados interdisciplinares não são profissionalizantes por definição. Sei. Então, o bacharelado interdisciplinar em Ciência e Tecnologia do Mar, ele é um curso terminal. Eu sei que agora essa expressão terminal em épocas de Covid não é muito boa, né? É meio perigosa, é. Ela é perigosa, mas ele é um curso terminal no sentido que ele diploma. Ele é um curso que forma um bacharel, ok? Sim. Esse bacharel não tem uma profissão regulamentada, porque assim é o pensamento filosófico em ciclos, da formação em ciclos. Agora, ele habilita o nosso bacharel, diplomado, egresso, a cursar como segundo ciclo, no nosso departamento, na nossa unidade, um curso de engenharia ambiental, um curso de engenharia de petróleo ou energias renováveis, futuramente o curso de oceanografia, ou em outras unidades da Unifesp ou do país afora, outros cursos também que são formados em ciclos. Então, é importante isso que o professor William ressaltou. Então, o bacharelado interdisciplinar ele é o primeiro ciclo de formação. Ele é terminal, ele diploma, mas ele não é profissionalizante. Quantos anos leva esse bacharelado? São 3 anos, Silvio. São 6 semestres
o tempo, né, planejado para esse egresso, para ele se formar. E aí ele pode ir para a pós-graduação direto, é isso? Tendo bacharelado? Pode, Silvio, né? A gente sempre trabalha com essas perspectivas, né? Ele pode, como ele é um bacharel, ele tem diploma, né? Ele pode ir para o mercado de trabalho ao sair do BICT, né? Ele pode participar de um edital específico para progressão para os cursos de formação específica que nós ofertamos, né? Então, o professor Camilo já falou do curso de engenharia de petróleo, curso de engenharia ambiental, ou ele também pode, uma vez que ele tem o diploma, né, ele é um bacharel, ele pode ir para uma especialização, ou para um mestrado, ou para um doutorado, né? Ele pode ir para uma... Desses 2 cursos que a Unifesp oferece, são mais quantos anos? Ao entrar nas engenharias, são mais 2 anos e meio. Então, isso é uma característica interessante, né, Silvio? Porque, veja, se são 3 anos do BICTMAR, mais 2 anos e meio de uma engenharia, então ele é engenheiro, né, ele é bacharel em ciência do mar, e engenheiro em 5 anos e meio. Então, nós estamos falando de 2 diplomações nesse tempo, né, que não é diferente do tempo de uma engenharia tradicional, né? E ele tem esse acréscimo dessa formação interdisciplinar, né? E com esse diploma, ele habilita o CREA, é isso? Ele pode se inscrever no CREA e atuar como... Com o diploma da engenharia ambiental, sim. Com o diploma da engenharia de petróleo, sim. Nós já tivemos o reconhecimento do CREA, então, para além do reconhecimento do MEC, né, os nossos cursos têm notas muito boas, foram muito bem avaliados pelo MEC, não só o BICT, como também as engenharias, e em 2017, quando formamos os primeiros engenheiros, o CREA também os habilitou, né? Na época eu era o coordenador da engenharia ambiental, nós tivemos então habilitação para a engenharia ambiental e também para a engenharia sanitária, então tivemos uma ampla habilitação dos nossos egressos no modelo de 2 ciclos, né? BI e pós-BI. E, normalmente, os alunos que fazem o interdisciplinar, eles continuam, quer dizer, eles vão para o 2º ciclo? Silvio, essa é a nossa experiência. A gente tem uma parcela grande dos nossos estudantes que continuam, né, participam desse edital de progressão para as engenharias, né, fazem a sua formação na engenharia e, então, quando saem da engenharia, conseguem um emprego como engenheiro, e daí vem a questão, né, o mercado de trabalho, então, tem uma receptividade muito grande com esse engenheiro, né, porque é um curso conhecido, né, de engenheiro, mas ao receber esse formado da Unifesp, é percebido que ele traz alguma característica diferente. E é a partir desse momento, ou esse é um dos momentos, em que o BI passa a ser conhecido, né? Então você tem uma formação interdisciplinar, me conta mais desse bacharelado interdisciplinar, né? Então, nesses momentos que os estudantes têm essa oportunidade de contar. Porque eles falam isso muito para a gente, né? Professor, eu reconheço, né, que este conhecimento aqui foi a engenharia ambiental que me deu, foi a engenharia de petróleo que me deu, um conhecimento técnico, mas tem toda uma série de habilidades e competências que eu reconheço que eu trago do BICTMAR. Foi o BICTMAR que teve essa capacidade de me formar com determinadas características, né? É verdade, eles costumam dizer que ninguém tira o DNA do BICT deles. Há, inclusive, alunos nossos em outras universidades pelo país afora, e quando nós os encontramos, eles sempre comentam, professor, eu estou fazendo o curso X, mas o BICT ninguém tira de mim. E isso é muito gratificante, né? Assim como é gratificante também ver o mercado de trabalho absorvendo esses alunos. Então, setores mais inusitados, como o setor financeiro, passando por qualquer outra parte do setor produtivo, o setor público também, temos vários alunos agora trabalhando em prefeitura, secretarias de meio ambiente, assistência social, em ONGs também. Então, nós temos hoje egressos nos 3 grandes setores, né, mostrando a eficiência dessa formação mais flexível, mais ampla de primeiro ciclo, né, Silvio? Confesso para vocês que meus neurônios não bateram muito, até eu entender aqui que era BIC do mar, né? Mas agora já juntou bacharelado disciplinado em ciências do mar, da BIC do mar. Perfeito.
existe pelo que você estava falando, ainda uma proposta de surgir um segundo ciclo na área biológica, porque só tem da área de exatas, pelo que eu entendi, né? Engenharia sanitária, que tem um pouco de biologia, claro, e a engenharia de petróleo. Tem uma pretensão de ter um segundo ciclo na área biológica? Camilo, pode... O primeiro projeto pedagógico, Silvio, sim. Ele previa, além das duas engenharias em curso, a oceanografia, a engenharia de pesca ou aquicultura, e também um curso de ecologia, um curso que seria biologia/ecologia, né? Focado sempre do mar. Isso, exatamente, pela inserção do campus Baixada Santista. Então, todos esses cursos, mesmo a engenharia do petróleo, a engenharia ambiental, eles têm o foco em problemas das zonas costeiras e das zonas marinhas, né? Então, porque os BIs, eles nasceram justamente do pedido da sociedade de transformação do sistema universitário brasileiro, né? Um sistema que estivesse mais envolvido com os problemas reais da sociedade. E é aí que nasce os bacharelados interdisciplinares. Então, todo BI ele tem esse comprometimento com a sociedade, com o seu entorno, né? Ele precisa realmente produzir conhecimento, ele precisa interagir na forma da extensão também, o que é bastante fortalecido no nosso campus, e ele precisa, então, atuar efetivamente na resolução de problemas, né? Então, é um curso muito propositivo, onde a análise crítica, o pensamento crítico, ele é muito fomentado por isso, né? Lógico, sabemos que o acesso ao curso se dá via o SISU, que aproveita a nota do Enem, né? Mas quem é o aluno que chega nesse curso? Quem é atraído por esse curso? Eu lembro quando surgiu o curso de oceanografia, já há muito tempo atrás, as revistas diziam muitos surfistas vão fazer esse curso, né? Não é exatamente o que se almejava, né? Era um curso de exatas e biológicas, não tinha nada a ver com surf. Quem é que é atraído para este curso? Como é que as pessoas chegam? Silvio, essa acho que não tem uma resposta simples, viu, Silvio? A gente trabalha com o perfil mais variado possível, né? Nós temos alunos que vêm do ensino público, nós temos alunos que vêm do ensino particular, temos alunos com forte viés das exatas, nós temos alunos com forte viés das biológicas, né? Então, e outros das humanidades, né? Não tem um perfil único, viu, Silvio? E a gente sente bastante isso no nosso dia a dia, né? E é curioso que a gente pega um aluno em particular, né? E vê a trajetória dele pelo curso. Então, você vê, né, que quando entra naquelas partes das eletivas que eu comentei aqui com você, né? Alguns alunos, eles começam a procurar alguma coisa mais próxima da sociologia, da psicologia, né? Outros, claramente, uma trajetória já muito alinhada com as engenharias, né? Provavelmente um estudante que vai se dedicar para ir para o segundo ciclo, né? Outros com forte viés biológico, muitos já pensando no mestrado que a gente oferta aqui na Unifesp, né? Então, é um perfil bastante variado, viu, Silvio? Acho que é importante dizer, Silvio, só se você me permite, que essa decisão também ele pode tomar depois, né? Então, o aluno, às vezes, ele entra com um pensamento, ele entra com uma ideia de formação acadêmica e depois de profissionalização, mas depois ele muda de ideia na trajetória, né? O nosso curso ele é formado por eixos pedagógicos, e os eixos são pavimentados, então, pelas unidades curriculares, né, que nós montamos de forma interdisciplinar. Então, esse aluno também, nessa trajetória, muitas vezes, ele muda a sua opinião, ele muda o seu alvo, né? Então, é muito comum também o aluno entrar. Eu lembro do começo, a primeira turma, nós perguntamos quais das duas engenharias, né, vocês escolherão. E eu lembro que 90% levantou a mão para a engenharia do petróleo. E o nosso pró-reitor de planejamento estava presente. Ele disse, puxa, Camilo, acho que a gente nem deveria, então, oferecer engenharia ambiental, né? Vamos remanejar as vagas, talvez essa seja uma estratégia. E ao final de 3 anos dessa primeira turma, nós tivemos 50 e 50, e no decorrer do período, depois a engenharia ambiental até atrai um pouco mais, 60, 40 e assim por diante. Então, veja, são alunos que entraram focados na engenharia de petróleo, mas no decorrer, né, da sua trajetória mudaram, outros foram para pós-graduação, outros mudaram até de campus, foram fazer biologia, e assim por diante. E essa é uma das belezas, né, na minha opinião, dessa proposta de primeiro ciclo, segundo ciclo. Mas essa engenharia de petróleo,
engenharia ambiental, sempre ligado ao mar, ou não necessariamente? Elas são por natureza, né? No Brasil, quando a gente fala em engenharia de petróleo, é bem como um exemplo curioso, né? Essa experiência que o aluno teve. A gente está falando de mar, né? Então, a engenharia de petróleo no Brasil é majoritariamente realizada em zonas oceânicas e zonas costeiras adjacentes. A engenharia ambiental ela é mais ampla, mas o nosso curso tem ênfase em problemas costeiros, em problemas marinhos. Então, a gente tem bastante atenção à atividade portuária, também temos bastante atenção às questões relacionadas ao saneamento no litoral, né? A gente sabe que o saneamento é um problema no Brasil e não é diferente no litoral. A gente tem questões de saneamento básico muito sérias, e a gente está numa região metropolitana costeira, né? Então, talvez seja uma área de maior possibilidade de conflitos de interesse, de uso e ocupação do solo, e por isso, então, a gente tem poluição, ou casos de poluição, ou problemas ambientais das mais diversas naturezas e níveis também. Então, não falta trabalho, né, para o engenheiro ambiental. Se me permite uma complementação, Silvio, no caso da engenharia de petróleo, ainda que esse seja o nome do curso, né, na verdade, internamente, entre os docentes, né, dentro da instituição, a gente conhece como engenharia de petróleo e recursos renováveis, né? Então, quando você vai pegar a matriz do curso, você tem uma carga bastante grande, né, de geologia, da parte de petróleo, de química, né, de geologia do petróleo, mas tem uma carga interessante também na parte de recursos renováveis e, curiosamente, muitos dos TCCs que a gente vê produzidos pelos alunos da engenharia de petróleo caminham na direção das energias, tá? Então, isso é uma característica bastante importante também que eu gostaria de deixar registrado aqui. Vamos só lembrar, TCC é trabalho de conclusão de curso, né? Perfeitamente, me desculpe. Mas explique um pouco melhor. A produção de energia por meio das ondas ou outras energias, energia eólica, o que seria isso? Exatamente, Silvio. A gente está falando de energia eólica, das marés, né, solar. Então, essas energias, elas todas são abordadas em unidades curriculares distintas, né, direcionadas, cada uma delas, para esse tipo de exploração. Vamos falar um pouco do aluno, de novo. Eu imagino que esse aluno não venha só da Baixada Santista, né? Ele vem de várias regiões do país? Sim. É um pouco mais difícil a gente ter de outras regiões do país. Se a gente pegar existem alguns casos, sim, mas a maioria deles, Silvio, são do estado de São Paulo. Então, tem uma parcela dos nossos estudantes que estão da Baixada Santista, né? Mas tem uma parcela também que eles são do interior do estado de São Paulo, tá? Eu não sei dizer, eu não me lembro agora de cabeça as porcentagens, mas existe esse estudante, sim, que vem de fora da Baixada Santista, mas no estado de São Paulo. E aí o campus dá alguma uma ajuda no sentido de alojamento, ou a pessoa tem que se virar mesmo? Não, então, Silvio, nós não temos, né, essa estrutura de alojamento aqui na Unifesp da Baixada Santista. Na verdade, isso é uma característica geral da Unifesp, mas para estudantes com alguma vulnerabilidade, né, existe sempre o programa, né, sempre quando esse estudante ele ingressa na universidade, ele é orientado a esse respeito, né, existem programas, então, de auxílio, né, para que ele consiga se manter na cidade, para que ele consiga se manter na universidade, né? São programas de auxílio nesse sentido, que a gente chama de auxílio permanência, né? Então, vai ajudar esse estudante a se manter na universidade. E você tem as cotas que reservam vagas para os pobres e negros, não é? E indígenas. Sim. São os chamados, dentro da universidade a gente chama de PPIs, né? Os pretos, pardos e indígenas, né? E também, a partir de 2018, também tem cotas reservadas para pessoas com deficiência, né? Os que a gente chama de PCDs, né? É um comentário, essa cultura de ficar muito regionalizada é uma coisa que deveríamos quebrar no Brasil, né? Quer dizer, nos Estados Unidos isso é perfeitamente normal, o cara mora na zona leste do país e ele faz a faculdade na zona oeste e vice-versa. No Brasil ainda as coisas estão muito
né? Eu tenho que ficar em casa com papai e mamãe, não largo. E eu lembro que quando a gente tinha poucos cursos, as dificuldades do aluno se adaptar em outras regiões, mas é uma coisa de cultura, né? Que deveriam... Sem dúvida, Silvio. Os BEIs também podem ajudar e devem ajudar nesse sentido, né? Porque os BEIs também, um dos princípios é a mobilidade. Então, quando você tem alunos egressos de diferentes BIs, eles podem cursar os pós-BIs também em outras unidades, né, da federação. Então, a Universidade Federal da Bahia, por exemplo, que é uma das precursoras desse modelo no Brasil, a Universidade Federal do ABC, a Federal de Santa Catarina, os BIs, eles tendem a conversar, porque eles também são formados em grandes áreas, né, como ciências da saúde, ciências e tecnologia, que é o nosso. Então, o BI também, ele propõe essa mobilidade estudantil. É como você disse, né, a nossa universidade napoleônica, cartesiana, tradicional, ela não permitia essa mobilidade, mas os BIs também vêm em resposta a essa demanda nacional. Então, também é um dos nossos alvos, é justamente a mobilidade estudantil. Nacional e internacional, né, porque a gente também... no sistema de créditos, a gente reconhece os currículos internacionais também e a gente é reconhecido por eles. O aluno deste curso mergulha? Existe uma unidade curricular que permite esse contato. Acho que o Camilo talvez até consiga dizer melhor do que eu, que tem um contato, o professor Augusto oferta uma unidade curricular que dá essa oportunidade para os estudantes. Verdade. O professor Augusto foi o nosso primeiro coordenador de curso, ele é instrutor de mergulho profissional, além de doutor em ecologia marinha. Então, sim, ele mergulha, literalmente, e ele também pode mergulhar cada vez mais no conhecimento através do segundo e terceiro ciclo, porque o nosso aluno também é incentivado à formação continuada. Então, a gente não quer que ele pare no segundo ciclo. Então, baseado um pouco no projeto Bolonha, né, que é um dos modelos inspiradores do BI no Brasil, a gente prevê que o aluno vá para o terceiro ciclo. Então, independente de ele já ser uma engenheira, um engenheiro formado, um oceanógrafo no futuro, ou outra habilitação profissional, a gente prevê que ele faça o seu mestrado, que ele faça o seu doutorado, com vistas à excelência profissional. Então, a gente quer que, de fato, ele mergulhe nessa relação com o conhecimento, com a produção do conhecimento, né? Muito bem, eu agradeço as contribuições e até o próximo Desafio Profissão.